Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Inicialmente, a atitude de Jesus é simplesmente uma abertura para as crianças. E, em decorrência disso, uma repreensão para os que as repreendiam. Aqueles que estavam à volta de Jesus, os seus discípulos, e que queriam impedir as crianças de se aproximarem dele. Inicialmente, uma repreensão, uma postura pessoal. Mas Jesus não se contenta com isso e aproveita a ocasião para falar do grande valor das crianças. Então ele coloca como motivação: deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. E para reforçar, quem não for como elas, ou quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, com isso, Jesus já transforma isso aqui num ensinamento extraordinário, especialíssimo. Há muita coisa que se pode considerar sobre o que significa ser como as crianças. Evidentemente, não se trata de transformar a criança num ser perfeito, como se não cometesse erros, como se servisse de modelo para todos, no sentido de brincar, de viver despreocupadamente. Não. Se fosse assim, teria alguma coisa errada. O Evangelho não seria tão comprometedor como é se Jesus desejasse que as pessoas vivessem como as crianças vivem. Existe alguma coisa a mais. A atitude da criança, a sua maneira de se relacionar, sobretudo com os pais, com o pai, expressa a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus e com as suas coisas. Então existe uma postura exemplar das crianças, não pelas coisas que lhes faltam, mas pelos valores que possuem e que, infelizmente, ao crescerem, vão perdendo. O reino de Deus se expressa na maneira da relação das crianças, especialmente com seus pais, com seu pai e com sua mãe. Além disso, esta reflexão de Jesus nos deveria colocar numa meditação profunda sobre que papel as crianças deveriam exercer na vida da sociedade, ou como nós deveríamos respeitá-las e como nós deveríamos organizar a vida da sociedade pensando nelas. De uma certa maneira, a presença da criança na sociedade, na igreja, nos fala da sociedade e da igreja. Por quê? Porque nós passamos, os que vêm depois e que são crianças hoje, são aqueles que nos falam da continuidade da sociedade e da igreja. E deveríamos fazer tudo tendo em vista a criança. É tendo em vista a criança, o ser humano, que hoje é criança, é que nós deveríamos prezar pela unidade da família,
pela profundidade, firmeza e continuidade do matrimônio entre um homem e uma mulher que geram a vida e a educam. Porque este é o melhor ninho que nós poderíamos fazer para o ser humano, que muito para além dos pássaros depende do seu ninho. É aí que se molda o ser humano do amanhã. Difícil esperar que nós tenhamos uma sociedade melhor se hoje as crianças são jogadas no mundo, sem família, sem preocupações com elas. A própria existência do matrimônio em função da criança, hoje se separou completamente, não o matrimônio, não a vida amorosa apenas, mas até a própria sexualidade da procriação se separou completamente. Então a sociedade não se organiza para a criança. Mesmo quando falamos na educação, o simples fato de fazermos escolas que tiram as crianças da casa de seus pais, que às vezes nem vivem juntos mais, que passam a vida só trabalhando, e trazer as crianças para serem totalmente educadas pela escola. Somente isso significa roubar do ser humano o seu ninho natural. Até mesmo a educação integral, que parece ser uma coisa maravilhosa por um lado, por outro lado, ela tira o ser humano do seu ninho natural. E se instrumentaliza essa educação para formar as crianças para aquilo que se deseja, para a ideologia A ou B, para um pensamento materialista, competitivo. Se procura ensinar as crianças a competirem entre si desde pequenas, a estudarem aquilo que vão precisar quando forem adultas, a já se prepararem para competir no vestibular, coisa que nem deveria estar na pauta da vida delas. Roubamos a infância das crianças, elas não brincam mais, elas não gozam da presença de seus pais. Então nossa sociedade deixa de lado a perspectiva de olhar para a criança não como o futuro, mas como o presente do que temos que fazer para elas, para que elas tenham um futuro. É muito triste que, para além disso, elas sejam totalmente abusadas comercialmente, porque se tornaram alvo da publicidade, por exemplo. Se faz com que as crianças tenham os seus impulsos de desejo, de compra, aguçados para que os pais possam comprar. Praticamente em tudo se olha para a criança como um meio possível de se alcançar o bolso dos pais. A instrumentalização da criança com a erotização, com o desrespeito na própria educação. As crianças aprendem a falar palavrão com seus pais e com a televisão e com os meios de comunicação. A exagerada antecipação de coisas que deveriam ser vistas em fases posteriores na vida do ser humano, e já como crianças são forçadas a tomar uma posição, a fazer uma opção de vida, a se preparar para o futuro, para a competição, para serem melhores. Enfim, há muita coisa errada na nossa sociedade. O desrespeito quando se fala da violência, que é aparentemente o meio que mais é instrumentalizado para o entretenimento, nos jogos, nos filmes, nos desenhos animados. A verdadeira instrumentalização da criança nos casos de abusos contra a criança, em qualquer âmbito, seja no âmbito eclesiástico, por clérigos, o que veio muito a público de acontecer e que nós precisamos eliminar da vida da nossa igreja, mas também no seio das famílias,
também em outros ambientes onde ainda não se fez tanta publicidade, mas que infelizmente também acontece, sobretudo no seio da família. Infelizmente, o número de casos de abusos é muito maior do que aquilo que se conhece, infelizmente. Hoje se fala um pouco mais, acredito que possamos ter alguma esperança de pelo menos termos consciência para combater. Mas não bastaria isso, precisaríamos ter uma cultura de uma sociedade que respeite não só as crianças, mas todas as pessoas. Enfim, aquilo que Jesus nos fala no Evangelho abre perspectiva para a gente pensar muito seriamente sobre o respeito que devemos ter às crianças e sobre o quanto devemos aproveitar daquilo que elas podem nos ensinar, daquilo que podemos realmente aprender com elas. Rezemos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.